Se você consome conteúdo na plataforma de fotos, feed e Reels, você provavelmente já deve ter visto, né? E você consome conteúdo de anime também, você provavelmente já deve ter visto algum edit, algum vídeo falando de Vampire Hunter D Bloodlust. Um anime, um filme, na verdade, um longa-metragem feito por um jogo nos anos 2000, que é simplesmente uma poesia visual. E é desse filme, longa-metragem, que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou o Luan e bem-vindo ao canal do Lu. Aqui animes e mangás tem sempre espaço para o debate, uma boa conversa, uma conversa de qualidade. Se é a primeira vez aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar para fortalecer o meu trabalho e me ajudar, né, da maneira mais efetiva, né? Só um aviso, eu sumi essa semana porque eu tô investindo muito tempo para um especial que eu tô fazendo, um vídeo que eu tô fazendo. Eu tô me dedicando muito, lendo muito material. Então essa semana infelizmente eu não consegui fazer o vídeo, mas vocês vão gostar muito do produto que virá logo mais, tá? Eu tô me dedicando muito, escrevendo, lendo bastante pra sair um grande vídeo, um vídeo assim grande no sentido de ser um vídeo muito bem feito, sabe? Eu vou me dedicar bastante, tanto não está sendo só na reunião de material no roteiro, mas em gravação e edição. Então acho que eu dei essa sumida, dei essa sumida nessa última semana, e também porque é carnaval, né? A gente acaba que não dá muito movimento, sai e tal. Então eu acabei não fazendo vídeo. Vampire Hunter D Bloodlust foi um filme feito ali no começo dos anos 2000, tanto que tem até o título, né, no filme 2000, porque já teve uma versão anteriormente feita, né, acho que na década de 80, em 1986. Ele foi dirigido pelo brilhante diretor Hoshiaki Kawajiri. Eu vou ter que ler aqui a minha colinha para saber se eu tô falando o nome certo. Exatamente, eu tô certo. Hoshiaki Kawajiri. E ele conta a história do caçador de vampiros, o D, que é um dampiro. Para você não sabe o que é um dampiro, dampiro é a união entre o produto, né, o fruto de produtos, né, como se fosse uma coisa, né, um fruto entre a relação de um humano ou uma humana com um vampiro ou vampira. Eles, na verdade, acho que é a relação de um vampiro com uma humana, né, porque a humana tem que gerar, a vampira é incapaz de gerar uma criança, pelo menos de modo em geral, de entendimento geral, elas não podem, né, vampiras mulheres não podem gerar crianças, só mesmo vampiros com humanas, né? Vampiros do gênero masculino. E aí a gente tem, né, esse dampiro, né, que é a união entre um vampiro com uma humana, e ele é um caçador de vampiro, e ele recebe um trabalho muito interessante, que ele precisa procurar, né, uma moça que foi raptada por um outro vampiro, e nesse processo que ele está caçando esse vampiro, né, que está com essa moça, ele encontra outro grupo de caçadores de vampiros, mas todos esses humanos, que vão atrás para descobrir aí, né, tentar raptar, né, salvar essa garota, né, que a gente descobre ao decorrer da história que não foi um rapto, mas tem muita coisa envolvendo ali, tem muito sentimento, alguns plot twists bem interessantes. Então é uma história interessante de se assistir ali no domingo de noite, numa quinta, sabe, finalzinho de semana. É um filme que vale muito a pena de assistir. Eu não recomendaria você assistir traduzido em inglês, tem disponível no YouTube, mas eu não recomendaria você assistir por aqui, né, porque só tem dublado em inglês, e com todo respeito, a dublagem em inglês é horrível. Eu assisti, depois eu tive que reassistir de novo, só que escutando, né, eu reassisti antigamente na versão dublada em inglês, depois assisti agora novamente, só que na versão japonesa, que eu encontrei naquele site de anime, né, do tapa-olho e tal, com o papagaio nas costas não, no ombro. Então eu basicamente tive que assistir de novo, só que com outra idioma, né? Outro idioma, sendo dublado em outro idioma, porque a dublagem japonesa é muito boa, né? A dublagem japonesa e brasileira são as melhores que eu conheço até então. E então foi outra experiência, foi uma experiência bem melhor. Então eu recomendo vocês assistirem com a dublagem em japonês. Vampire Hunter D Bloodlust é uma adaptação da terceira novela de uma obra chamada Vampire Hunter D Diamonds That Case, do autor Hideyushi Kikuchi, né? Eu acho que é assim que pronuncia o nome, tá aqui. E como é uma adaptação de uma novela, né? Uma novela escrita por um filme, é um tanto quanto complicado, porque a gente tem muita coisa corrida. Os acontecimentos são todos muito corridos. A história em si do filme, ela não é das melhores, né? Até porque foi criado um jogo também com base nessa adaptação dessa novela. Então a gente, basicamente aquele filme foi pra vender, né? O filme foi feito pra ser vendido naquele momento. Só que eles fizeram um negócio tão bem feito que virou obra de arte.
Mas a história em si, né, você assistindo aquele filme, você percebe que é só um elemento, é só uma construção, uma parte de um todo que é muito mais interessante. O filme em si, gente, quando você assiste, principalmente pra quem gosta, como eu, assim, que sou apaixonado em animes com estética dos anos 90, anos 2000, a construção visual daquele filme, né, de Vampire Hunter D, Bloodlust, ela é de um primor. Você sabe, você vê a mão do diretor ali, tão forte, tão presente, na construção de cena de luta, nas transições de momentos de câmera, sabe? De câmeras entre aspas, né? Porque não existe câmera. Mas as transições de percepção, de ângulo, a iluminação, como a iluminação é feita, momentos sabe, essa liberdade criativa de, sabe, meter uma chuva do nada. Coisas assim que às vezes em algumas obras fica muito sem noção. Aqui tudo é perfeitamente colocado. Cada elemento, o balançar da capa, como faz uma cena de corte, como se cria a estética desses monstros, dessas criaturas, a estética dos caçadores. Tudo isso é meticulosamente feito. É incrível que quando você está assistindo Vampire Hunter de Bloodlust, você quase que não pisca assim. Porque é muito bom. Você vê toda aquela arte visual acontecendo mesmo, assim. E não só a visual, mas a trilha sonora. Mas que a trilha sonora, mesmo sendo boa, fica tímida comparado ao primor visual que a gente tá vendo aqui. E quando a gente se depara aqui com as cenas de ação, não são somente cenas de ação. A gente se depara com toda uma teatralidade, toda uma construção estética para que as cenas de ação aconteçam. Muitas das vezes essas cenas de ação vão ser resolvidas com o nosso D, que é o protagonista, passando com um corte assim e acabou, né? Mas muitas vezes a luta segue também, ela tem mais segmento, ela é estendida, as coisas se alternam um pouco. Só que realmente assim, a gente não tem, eu já vou adiantar logo que a gente não tem aquelas lutas imensas apoteóticas, mas o primor, né, o mel, digamos assim, dessa animação desse filme é a construção da teatralidade da luta, da artificialidade que a gente vê. A artificialidade talvez não seria nem um termo certo, a plasticidade de como as lutas são construídas é bem interessante, porque você não tá vendo ali apenas porrada por porrada, tem uma construção de luta. As lutas elas passam por uma fase de serem construídas ao seu clímax, sabe? As coisas não são simplesmente decididas de maneira fácil. Algumas sim, né? É um filme, então o autor não tem muito medo de alguns personagens, de fato, mas ele cria um momento para isso. Até dos mais irrelevantes, entre aspas, ele cria um momento, ele cria uma pausa ali pra gente ver aquela perda daquele personagem acontecendo. Então é muito interessante, por mais que a história, novamente falando, não seja a coisa mais legal e interessante do mundo, os personagens são interessantes sim. O Hunter, né, o nosso caçador, no caso o D, que ele é um vampiro, a construção dele é muito interessante, né? Ele é um personagem muito enigmático, meio Edward, né, sabe, de Crepúsculo, só que bem melhor. Ele é muito enigmático ele é muito enigmático. Ele tem todo um mistério, um ar ali de mistério em volta dele. Isso é bem interessante. Eu acho que faltou se aprofundar um pouco mais. Eu não sei se era a intenção deles continuar com outro filme, etc e tal, mas eu acho que faltou se aprofundar um pouco mais no passado. Talvez a gente veja isso no jogo, né? Quando for jogar, perceba isso no jogo. Mas eu sinto que faltou, né, deixou a desejar um pouco nesse quesito de aprofundar mais no protagonista. Mas a relação da Charlotte com Meyer, ou Meyer, que é o antagonista, entre aspas, né, mas é o vampiro que a capturou, é super interessante. É super interessante vendo a delicadeza mesmo, assim, os olhares, as expressões, sabe? É um filme também muito expressivo com os personagens, assim, visualmente eles são muito expressivos, eles expressam no rosto o que eles sentem, você percebe o sentimento dele, exceto do Dee, porque o Dee não tem expressão nenhuma praticamente, mas nos outros, né, que são gente, né, ou que pelo menos são vampiros que têm expressividade, você percebe pelo rosto deles, ou pelo olhar, pela pupila dilatando.
sabe, são muitas nuances. O diretor aqui foi extremamente delicado, assim. Ele foi de sutil em várias construçõezinhas milimétricas que realmente, para você poder pegar tudo, acho que seria recomendado você assistir 2 vezes. Você assiste uma vez, dá um tempinho, assiste de novo, para você entender todos os artifícios visuais que ele usou. Que é o que o filme... eu ia falar que o filme se sustenta, mas seria um pouco injusto. Eu acho que o filme ele se apresenta muito também da sua história, muito contada no seu visual, na sua arte, na sua estética. Ela conversa com você, ela conta parte da história que está acontecendo ali. Então, por mais que a narrativa, talvez seja o termo correto aqui a se falar, a narrativa em si não seja das melhores, ela supre, a parte visual supre essas lacunas aí com poesia. Por isso que eu falei no começo do vídeo, né, que é quase uma poesia visual. Ela preenche o ambiente, ela te dá uma mensagem, te passa o significado. E isso foi uma coisa assim, de uma capacidade artística muito impressionante, absolutamente impressionante. Como eu falei no filme, no vídeo do Hayao Miyazaki dos estúdios Ghibli, é muito interessante ver como a visão do diretor ela é muito presente na sua obra, sabe? Ele é quase livre para expressar. Aqui eu tenho quase certeza que o nosso diretor aqui, que eu vou ter que pegar o nome de novo porque eu não lembro. 2000 anos depois. O Roshiaki Kawajiri, ele foi simplesmente aqui livre para fazer o que ele queria, e isso criou uma obra de arte que eu acho que muita gente precisa assistir, não ficar só no Reels vendo os pequenos cortes, né, os edits, como se fosse os AMVs, né, os pequenos editzinhos lá, e se contentando com isso. Eu acho que vale a pena você assistir, prestar atenção nesse filme, porque ele é super interessante, super bonito, e como eu falei, vai preencher aí um pouco da sua alma, né? Porque quando eu falo preencher um pouco da alma, porque eu falo na questão mais artística da coisa. É como diz o Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida só não basta. Então, querendo ou não, é uma experiência artística que vai preencher um pouco mais da gente, sabe? É muito bonito assistir Vampire Hunter. Sabe, sem compromisso também, sem querer também, sabe, querer ser cult. Sabe quando sabe aquela pessoa chata que vai querer ver o filme só porque ele é cult, só porque ele é bonito? Não, você vai assistir porque é uma experiência, só pela experiência. Você não vai ficar grilado em querer notar. Não, isso você vai notar, você vai notar. Na segunda vez você vai notar. Na primeira você só senta e assiste o filme, só vai tranquilão, né? Sem se preocupar com essas coisinhas de você notou que em tal momento. Não, isso daqui é pra gente que cria conteúdo, né? Pra gente que fala de vídeo, tipo de filme, anime, essas paradas. Mas pra você que vai estar assistindo, é só se divertir, é só entretenimento, beleza? Então é isso, pessoal, o vídeo hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, novamente não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever pra ajudar aqui o meu canal, que tá crescendo, tá aumentando os inscritos, graças a Deus, e mais de pouquinho em pouquinho a gente chega em algum lugar bem legal. É isso, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua credibilidade, pela sua audiência, que é muito importante. Tchau!